Olá, muito boa tarde. Aqui é o professor Henrique do curso Lógica. Hoje nós vamos fazer nossa aula ao vivo do material de pH e pOH. Nós vamos fazer uma revisão bem geral do que significa equilíbrio iônico e a aplicação nessa escala logarítmica relativa à acidez, que é o pH e pOH. Aconselho a anotar tudo detalhadamente e caso você queira fazer parte dos nossos grupos de trabalho, não esqueça de entrar em contato conosco através da nossa plataforma, do Instagram, do Lógica Online, e também do nosso site, do logicaonline.com.br. Então, vamos estudar, vai ficar bem bacana. Deixa eu colocar só minha câmera aqui bem... Deixa eu colocar minha câmera aqui bem escondidinha. Já começamos a revisar os conteúdos, os assuntos. Começando. Com respeito a pH e pOH, nós temos que entender primeiro o que significaria... Vinícius, boa tarde, meu querido amigo. Nós temos que entender primeiro o que significa equilíbrio iônico. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, querido. Nós aprendemos que equilíbrio químico é particular situação entre uma substância A reage com a substância B, produzindo a substância C e a substância D, e você vai ter essa relação de equilíbrio químico. E aqui você tem Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Você poderia escrever o que nós chamamos de... Meninos, vocês estão enxergando tudinho? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa travada, né? Só um minuto, rapidinho. Poxa vida, rapidinho. Acontece, tá? Pronto, já está resolvido. Então, nós temos aqui uma substância A reage com a substância B, produzindo substância C e substância D em equilíbrio químico, e aqui são os coeficientes da equação química balanceada. Eu posso escrever o fenômeno de equilíbrio químico, a fórmula de constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, que é o Kc, vai ser o quê? A concentração molar dessas substâncias, do produto, né? A concentração molar do produto, dividido pelas concentrações molares dos reagentes no equilíbrio, tudo isso elevado aos coeficientes da equação química balanceada. Isso aqui foi equilíbrio químico. O equilíbrio iônico é a mesma coisa que equilíbrio químico, mas ele trabalha com as substâncias que estão em equilíbrio num dado sistema. Como assim? Exemplo. Vamos pegar aqui a dissociação do H2SO4. H2SO4, ácido sulfúrico, vai ficar como H2SO4 em solução aquosa. Eu vou colocar aqui que está em equilíbrio químico. Vai formar o quê? H+, e aqui SO4, 2 menos. Balanceamento 2, aqui vai ficar 1. Se eu fosse escrever a constante de equilíbrio para esse equilíbrio em particular, nós temos essa relação, que é a constante de equilíbrio. Como é constante de ácido, eu vou em vez de chamar constante de equilíbrio, eu vou chamar constante de ácido, Ki. Constante Ka, né? Constante do ácido. Se fosse base, seria Kb. É bem simples mesmo a ideia. No caso, como é um ácido, vamos colocar aqui, constante de equilíbrio do ácido, vai ser a concentração molar no equilíbrio. É uma concentração molar do equilíbrio do H+, elevado ao quadrado, multiplicado pela concentração do SO4, 2 menos no equilíbrio, dividido pela concentração molar do H2, SO4. Isso nos leva a uma consideração mais interessante ainda. Quando você tem a constante de equilíbrio, você tem que escrever necessariamente as concentrações molares dessas substâncias no equilíbrio, ou seja, quando elas sofrem ionização. Mas, e isso que é o pulo do gato nessas questões que eu estou explicando para vocês, é que essa constante de equilíbrio ela depende de um outro fator. Ela depende do que nós chamamos do grau de ionização. Esse grau de ionização, nós já aprendemos lá no nosso primeiro ano, que o grau de ionização é a razão entre o número de moléculas ionizadas. Só um minuto. É o número de moléculas ionizadas pelo número total de moléculas que existem no sistema. Por exemplo, se eu tenho um alfa maior do que 50%,
eu tenho um ácido dito forte. Se eu tenho alfa compreendido entre 5 e 50%, eu tenho um ácido moderado. E é claro, quando eu tenho alfa menor do que 5%, eu tenho necessariamente um ácido fraco. Quando nós fazemos o cálculo de equilíbrio, nós temos eletrólitos que podem ser fortes ou fracos. Normalmente, agora que nós vamos estudar constante de equilíbrio, e só tem sentido falar em constante de equilíbrio para ácidos mais fracos, entendido? Para quando os ácidos são fortes, o valor de K ele tende a variar muito. E a constante de equilíbrio, por exemplo, ela é mais, não, constante, né? Ela tem de valor, ela fica sempre com o mesmo valor, mesma constante de ionização, quando eu tenho um sistema de eletrólitos fracos. Então, quando nós falamos de sistemas de equilíbrio, nós vamos trabalhar com essa definição. Mas antes, vamos relembrar aquilo que nós já aprendemos em equilíbrio químico. Por exemplo, digamos aqui que eu tenho HCl. HCl é um ácido forte, claro, é um hidrácido forte. Vai ficar H+, e Cl-. A constante de ionização desse ácido é 1 vezes 10 elevado a sétima. Esse valor é muito alto. Aqui vamos colocar o ácido nitroso, HNO2. O HNO2 vai ficar H+, e NO2-. A constante de ionização nesse caso vai ser igual a quanto? Não se preocupe em decorar tais números. Eu só quero que interprete se ele é um valor alto e baixo, ou baixo. 10 elevado a menos 4. E finalmente aqui do ácido cianídrico. O ácido cianídrico vai ficar como H+, e aqui CN-. O KI, a constante de ionização, é igual a 4,9 vezes 10 elevado a menos 10, que é um valor bem baixo. No primeiro caso, que eu estava falando e comentando aqui com respeito ao ácido clorídrico, quando nós falamos com respeito à constante de ionização, nós aprendemos na parte de equilíbrio químico que quando essa constante de ionização, constante equilíbrio, ela é maior do que 1, significa que ela está favorecendo os produtos, ou seja, no caso específico aqui, o grau de ionização. Como esse KI é muito alto, 1 vezes 10 elevado a sétima, muito ridiculamente alto, significa que essa reação está favorecendo muito os produtos. Consequentemente, significa que quase todas as moléculas que a gente coloca dentro de uma solução aquosa, elas estão efetivamente se quebrando, se ionizando. No ácido nitroso, o KI dele é baixo, 4,7 vezes 10 elevado a menos 4, 0,00447, ou seja, é um número compreendido entre 0 e 1, mas muito baixo. Significa que quando eu coloco essa substância dentro da água, apenas uma pequeníssima porcentagem dela efetivamente se ioniza. Eu tenho quantidades pequenas de íons nos produtos. No caso do ácido cianídrico, a situação é mais séria. A constante de ionização dele é um número muito, muito baixo. Significa, portanto, que o grau de ionização dessa substância ela é baixa. Significa, se eu, por exemplo, no caso do ácido cianídrico, se eu colocar 100 moléculas, menos de uma em termos de porcentagem, vão efetivamente se ionizar. Então, nós dizemos que essas duas substâncias que eu coloquei aqui, o ácido nitroso e o ácido cianídrico, eles são eletrólitos fracos. Eles são eletrólitos fracos. E, portanto, eles têm valores de KI, que é constante de ionização, extremamente baixas. Isso aqui é bem interessante, é bem legal para colocar. Então, quanto menor o valor de K, quanto menor o valor de K, mais fraca é a solução, mais menor a porcentagem que nós chamamos de grau de ionização dele. Mas Henrique, tá, beleza, eu já entendi essa ideia, mas como é que a gente aplica isso em termos de cálculo? Tem um negócio dentro da química que é chamado Lei de Diluição de Ostwald, que relaciona a molaridade dos íons com o grau de ionização. Deixa eu me mostrar para vocês aqui.
Vinícius, como é que estão as aulas, Vinícius? Então, boa, Henrique. Tô tendo algumas provas essa semana, Tá bom, mas tá já tudo vou falar suave. contigo hoje pra gente organizar isso, tá bom? Beleza. Muito bem. A lei da diluição de Oswald. Eu tenho uma substância, chama-se substância HA. HA significa um ácido qualquer. Esse ácido, em solução aquosa, em equilíbrio químico, ele vai ficar como concentração de H+, e aqui concentração de A-. No início, conforme eu já falei várias vezes para vocês, eu tenho uma concentração dele. Essa concentração dele vale quanto? A concentração dele vale M. Deixa eu escrever esse M decentemente aqui, por favor. Uma concentração molar. Quanto que vale a concentração de H+? No início, vale zero, e do A- também vale zero, porque no início, está no início, ainda não começou a se dissociar efetivamente. Então, o que acontece aqui? Vai reagir. Quanto que ele vai reagir? Ele vai reagir alfa. Então, reage molaridade multiplicada pelo alfa. Então, quanto que vai sobrar aqui? Aqui vai ser o quê? M multiplicado pelo alfa, proporção M multiplicado pelo alfa. Tá, Henrique, mas por que você está escrevendo isso? Porque quando eu escrevo uma fórmula de diluição de Oswald, eu posso simplificar o que nós chamamos dos produtos da reação química. No equilíbrio, aliás, desculpa. No equilíbrio, o que eu tenho? No equilíbrio eu tenho M menos M multiplicado pelo alfa. Aqui eu tenho M multiplicado pelo alfa. Aqui eu tenho M multiplicado pelo alfa. Se eu fosse escrever a equação de dissociação deles, ficaria como aqui? Constante de equilíbrio seria igual a quanto? Eu chamo de KI, que é a constante de ionização. Vai ser a concentração molar dos produtos, que vai ser M multiplicado pelo alfa, multiplicado por M multiplicado pelo alfa. Tudo isso dividido por M. Aqui eu posso colocar em evidência, né? Vai ficar quanto? Vai ficar 1 menos alfa. Esse M com esse M eu posso cancelar, vai ficar quanto? Essa constante de ionização. Essa constante de ionização vai ficar M multiplicado pelo alfa ao quadrado, dividido pelo 1 menos alfa. Mas não esqueçam aquilo que eu falei agora há pouco. Essa fórmula, prestem bem atenção agora, tá? Não vão pirar, tá bom? Essa fórmula, do jeito que eu escrevi, chama-se constante de ionização em relação ao grau de equilíbrio, ao alfa. Só que, quando nós trabalhamos efetivamente com essa fórmula, que, que, que é o sistema de equilíbrio, eu tenho que dizer que esse equilíbrio só é válido, só é levado em consideração para eletrólitos muito, muito fracos. Quando eu falo fraco, é menor do que 1%, que é 0,01. 0,01, menor do que 0,01. Significa, portanto, que, embora o valor no denominador do alfa seja relevante, logicamente, para a gente fazer o cálculo, esse 1 menos o alfa não é. Porque seria 1 menos 0,0001, 1 menos 0,0002. Ou seja, o tempo todo vai dar 0,99999, que é a mesma coisa que 1. Então aqui embaixo, podemos dar uma simplificada nessa forma. Quando nós trabalhamos com eletrólitos fracos, e na verdade, as equações que nós vamos estudar para essa parte de equilíbrio químico são de eletrólitos muito fracos, podemos escrever que a lei de diluição pode ser simplificada. A lei de diluição pode ser simplificada da seguinte forma: constante de ionização é igual a molaridade do ácido multiplicado pelo alfa ao quadrado. Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Então, essa é a constante de ionização. Então, o grau de ionização deles é muito, muito baixo. A gente pode colocar isso diretamente. Tá, mas como é que a gente faz isso daqui? Vamos fazer um exercício.
para verificar a aplicação disso em termos de cálculo, tá bom? Vamos lá. Ele fala o seguinte aqui, deixa eu me escrever aqui, tá bom? O grau de ionização do ácido HA é uma concentração de 0,02 mol por litro, com um grau de ionização de 3% na temperatura ambiente. Calcule a constante de ionização nessas condições. É fácil. O ácido HA, como eu já falei várias vezes, ele se dissocia, vai ficar como? Vai ficar aqui H+, e aqui A-. Quando nós temos essa relação aqui, podemos calcular a constante de ionização diretamente. Constante de ionização é igual a quanto? Molaridade multiplicada pelo alfa ao quadrado. Molaridade multiplicado pelo alfa ao quadrado. Só que, tomem cuidado. Essa fórmula aqui, ela só pode ser utilizada quando o alfa é menor do que 1%. Nesse caso, nós vamos fazer mais chique, tá bom? Deixa eu me colocar aqui para cá, nosso cálculo, bonitinho. Deixa eu aumentar ele só um pouquinho. Beleza, pronto. Então, no início, o que que eu tenho aqui? No início, eu tenho a molaridade que é quanto? 0,02. Aqui é quanto? 0 e aqui é 0. Reage. Reagiu quanto? 3%. 3% é 3 dividido por 100, que é 0,03. Então, o quanto que vai ser a concentração de H+ aqui? O que reage vai ser igual a quanto? Vai ser 0,02 multiplicado por 0,03, ou seja, o valor vai ser igual a... Eu vou fazer aqui na calculadora, tá bom? Vai ficar 0,02 vezes 0,03. Isso aqui vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 4. Como a proporção aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, eu posso descobrir todos os outros. Isso aqui é 6 vezes 10 elevado a menos 4, aqui é 6 vezes 10 elevado a menos 4, e aqui é 6 vezes 10 elevado a menos 4. Como eu falei anteriormente, no equilíbrio, porque quando nós fazemos um cálculo de equilíbrio, nós temos que escrever sempre a concentração que existe efetivamente no equilíbrio. Eu tinha 0,02, reagiu 6 vezes 10 elevado a menos 4. 6 vezes 10 elevado a menos 4 é 0,0006. Quase não faz diferença. Então eu vou colocar no equilíbrio aproximadamente 0,02, porque não vai mudar nada. Dividido por esse cara aqui, que é o que sobrou, 6 vezes 10 elevado a menos 4, e do outro é quanto? 6 vezes 10 elevado a menos 4. Quem vai ser a constante? Cair. A gente pode usar a fórmula direta. A primeira fórmula que eu vou utilizar, qual vai ser? Vai ser a concentração desse cara, 6 vezes 10 elevado a menos 4, multiplicado pelo outro, que é 6 vezes 10 elevado a menos 4, dividido pela concentração molar, que é 0,02. Esse K vai ser igual a quanto? 6 vezes 6, normalmente é 36. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Vai ficar 10 elevado a menos 4 com 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 8. Esse número, 0,02, é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, deixa eu me colocar aqui embaixo. Vai ficar quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 2. Portanto, essa constante de ionização vai ser igual a quanto? 36 dividido por 2 vai ser igual a quanto? 18 vezes 10 elevado a divisão de potências de mesma base. O que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. Vai ficar menos 8, menos 2, menos 8 mais 2 é menos 6. Portanto, essa constante de ionização vai ser igual a quanto? A 1,8 vezes 10. Vezes 10 elevado a quanto? Andei uma casa para a esquerda. Esquerda é mais 6 vezes 10 elevado a menos 5. Respira. O interessante
é que se eu fizesse esse cálculo direto pela fórmula que eu ensinei para vocês, o resultado seria, na prática, o mesmo. Observem aqui. Constante de ionização, eu ensinei que é molaridade multiplicado pelo alfa ao quadrado. Não é que é simples? Quanto que vale a constante de ionização? Quanto que é a molaridade dessa substância? Ele falou para a gente lá no começo. 0,02. Quanto que é o alfa? 3%. 0,03. Como eu sou chique, elevado ao quadrado, tá? Como eu sou chique, eu vou usar a notação científica, tá bom? Constante de ionização é igual a quanto? A 2 vezes 10 elevado a menos 2, multiplicado pelo alfa, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Fazendo o cálculo, constante de ionização vai ser igual a quanto? A 2 vezes 10 elevado a menos 2 multiplicado por 3 ao quadrado, que é 9, vezes 10 elevado à potência de potência multiplica menos 4. KI vai ser igual a quanto? 9 vezes 2, 18, vezes 10 elevado a menos 6. Arrumando, KI vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Como podem observar, o mesmo resultado. Então, meus queridos amigos, em termos de vestibular, para calcular a constante ionização de um ácido fraco, vocês vão usar essa relação, essa fórmula. Consegui convencer vocês? Ótimo. Vamos aplicar agora isso que nós aprendemos num outro tipo de problema, que é efetivamente o tema da nossa aula, equilíbrio iônico na água, que é o que nós chamamos de pH e pOH. Vamos lá. Equilíbrio iônico na água, pH e pOH. As palavras ácido e básico normalmente estão relacionadas ao significado delas na língua portuguesa. O ácido, por exemplo, seria uma substância de sabor azedo, do mesmo modo que ocorre com o vinagre e com o limão. Nós dizemos, portanto, que essas substâncias elas têm sabor ácido. Por outro lado, a outra ideia, que é o que nós chamamos de básico, o álcali, ele está associado a um sabor adstringente. Lembra? Aquele sabor adstringente é aquele sabor que a língua prende, como, por exemplo, quando você toma um leite de magnésia, ou então quando prova uma banana verde. Ou mesmo quando você pega o sabão, você sente aquela sensação específica do sabão, meio escorregadia. Tudo aquilo está relacionado ao que nós chamamos de substâncias básicas ou alcalis, ou alcalinas, né, que nós relacionamos. Em ciência, essa medição do caráter ácido básico de uma substância é fundamental para identificar substâncias que são ácidas demais ou básicas demais, ou pelo menos o meio intermediário, substâncias neutras, que não são ácidas e nem básicas. Mas como se faz isso? Para a gente poder entender como se relaciona, ou pelo menos como se calcula isso, nós temos que entender um fator denominado produto iônico da água, que é o equilíbrio químico que ocorre na água. Observe. Aqui nós temos uma molécula H2O e ela entra em equilíbrio químico, produzindo H+, e aqui OH-. Se eu fosse escrever o equilíbrio químico da água, nós chamamos isso aqui de KH, tá bom? Não riam, é isso mesmo. Então vai ficar como? Vai ficar a concentração de H+, multiplicado pela concentração de OH-, dividido pela concentração de H2O. A água pura, a 25 graus Celsius, ela tem um KH, que é a constante de equilíbrio da água, igual a 10 elevado a menos 14. Isso aqui chama-se produto iônico da água. Uma maneira simplificada de colocar, como eu já falei anteriormente, a água praticamente não se ioniza, né? Uma maneira simples de colocar é essa. A concentração de H+, multiplicado pela concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14. 10 elevado a menos 14 mol por litro, essa é a concentração.
Então, a primeira coisa que a gente aprendeu é que o produto iônico da água, ou seja, o grau de ionização da água, é ridiculamente baixo. Isso aí é, obviamente, já é o normal. Mas só que, quando você faz pequenas alterações nas quantidades de H+, do íon H+, que significa ácido, ou quando faz pequenas alterações nas quantidades de íons hidroxilas, que são as bases, dentro da água, isso altera o caráter da água. Então, nós estabelecemos que a água, nessas condições, do jeito que eu escrevi aqui, nós dizemos que ela tem um caráter neutro. Ela não é ácida nem básica, ela é neutra. Por quê? Porque quando você analisa a matemática desse sistema, você verifica que a concentração de íons H+, ela é igual à concentração de íons OH-. E, portanto, nós dizemos que ela é neutra. No entanto, por várias situações, quando você adiciona uma substância à água, ou um ácido ou uma base, isso cria um desequilíbrio. Então, ocorrerá situações em que você vai ter uma concentração. Deixa eu me escrever isso daqui. Em que você terá uma concentração de íons H+, maior que a concentração de íons OH-. Você vai ter situações em que a concentração de OH- vai ser maior que a concentração de íons H+ dentro da solução da água. No primeiro caso, quando você tem uma concentração de íons H+ maior que a concentração de íons H-, nós dizemos que nós temos uma substância, uma solução, porque assim que se analisa, sempre é uma solução, é claro, você vai ter uma solução ácida. E quando você tem uma solução com a concentração de OH- maior que a concentração de H+, nós temos uma solução dita básica. Em termos de cálculos, que nós chamamos essa relação aqui do problema, nós podemos escrever isso numa escala que Sorensen criou, uma escala logarítmica. Essa escala logarítmica, que é uma escala de base 10, ela relaciona da seguinte forma aqui, olha. É uma escala que varia de 0 até 14. Essas escalas são colocadas, desculpa, deixa eu colocar aqui, são colocadas de 10 elevado a 0 a 10 elevado a menos 14. Onde, no meio aqui, eu tenho 10 elevado a menos 7, essa concentração. Então, essa concentração 10 elevado a menos 7, de um ou de outro, é quando a concentração de H+, ela é igual à concentração de OH-. Não esqueça o nosso objetivo. A gente aprendeu lá atrás. A gente aprendeu que concentração de H+, da água pura, multiplicado pela concentração de OH-, tem que ser igual a 10 elevado a menos 14. Ou seja, cada um, se for neutro, vale 10 elevado a menos 7. Então, quanto mais próximo, aqui, ó, 10 elevado a 14, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, menos 4, 10 elevado a menos 6, até 10 elevado a menos 7 aqui. 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 10, está vindo, né? 10 elevado a menos 13, até finalmente chegar a 10 elevado a menos 14. Então, nessa escala, que nós chamamos ela de potencial de H+, você percebe pontos em que a concentração de H+ vai ficando bem alta, para cá. Nós dizemos que ela vai ficando mais ácida. E quanto menor a concentração de H+ aqui, ou seja, um número bem pequeno, mais básica ela será. Por que isso ocorre? Porque quanto mais ácida é a solução, maior a concentração de H+ presente nelas. Por exemplo, e ela é sempre uma questão de, como é o nome? É uma questão de complemento uma da outra. Por exemplo, exemplo 1. Digamos que a concentração de H+ de uma solução seja igual a 10 elevado a menos 3. O que significa isso? Pelo produto iônico da água, nós aprendemos que a concentração de H+, multiplicada pela concentração de OH-, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 10 elevado a menos 14. A concentração de H+ é 10 elevado a menos 3. Consequentemente, a concentração de OH- obrigatoriamente
vai ser alguma coisa, tudo isso tem que ser igual ao produto iônico da água, que é 10 elevado a menos 14. Fazendo o cálculo aqui, a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 11. Então, nós observamos aqui que, nesse caso, a concentração de H+, ela é maior que a concentração de OH-. Consequentemente, nós dizemos que essa solução é ácida. Respira. Exemplo 2. Imaginemos que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 11. Vamos calcular a concentração de OH-? Então, fazendo o cálculo aqui, o que eu sei? Pelo produto iônico da água, a concentração de H+ multiplicado pela concentração de OH- tem que ser obrigatoriamente 10 elevado a menos 14. Se eu sei que a concentração de OH+ é igual a 10 elevado a menos 11, multiplicado pela concentração de OH- aqui, que é igual a 10 elevado a menos 14, significa que a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 3. Então, nós percebemos que a concentração de H+, ela é menor que a concentração de OH-. Por isso, essa substância, ela é básica. Não é que é fácil de lembrar? Só que isso ainda não responde, pelo menos de maneira simples, a nossa pergunta. Como é que eu vou saber se uma substância é ácida ou básica? E mais importante, como é que eu vou saber se uma substância, duas substâncias ácidas, uma mais ácida do que a outra? Tem uma escala que coloca essas bases 10 em escalas logarítmicas, que é o que nós chamamos de colog, ou log negativo. Esse logaritmo escreve-se assim, né? Escala de pH. Essa escala de pH diz o seguinte, que o pH de uma solução, ou o potencial de H+ de uma solução, é igual a menos log da concentração de íons H+. E o pOH de uma solução, que é o potencial relacionado à hidroxila de uma solução, é igual a menos log da concentração de OH-. Então, baseado nessa escala, nós temos uma escala que varia o quê? Varia de 0. Vou colocar a primeira escala de pH, tá bom? Uma escala que varia de 0 até 14, onde 7 significa pH neutro. Quanto mais próximo de 0 você se encontra, mais ácida essa substância será. E o contrário, quanto mais próximo de 14, mais básica, ou mais alcalina, nós dizemos ela será. A escala de pOH segue absolutamente o mesmo raciocínio, só que é relacionado com a hidroxila, claro, né? pOH. Ela também varia de 0 até 14, onde 7 significa pH neutro. Na escala de pOH, quanto mais próximo de 0, mais básica é a substância. E quanto mais próximo de 14, mais ácida será a substância. Logicamente, eu estou falando da escala de pOH. Normalmente, nos exercícios, aparecem mais a relação para pH, claro. Mas você vai ter que saber interpretar os dois. Ficou claro aqui? Bom, dito isso, podemos escrever algumas propriedades importantes desse daqui. Deixe-me rever, deixe-me, por favor, reescrever. Primeira fórmula, né? pH é igual ao quê? A menos log da concentração de H+ no equilíbrio de uma solução. O pOH é igual a menos log da concentração de OH-. E eu sei que pH mais pOH tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 14. Por quê? Porque a concentração de H+, deixa eu apagar aqui. Porque a concentração de H+ multiplicado pela concentração de OH- tem que ser igual a 10 elevado a menos 14. Agora que nós já sabemos como trabalhar tudo isso, vamos aplicar. O que significa isso? Se eu tenho uma solução neutra, se eu tenho uma solução neutra,
O que significa isso? Que pH é igual a pOH, ou seja, neutro, 7. Se eu tenho uma solução ácida, o que significa isso? Que eu tenho pH menor do que 7. E, finalmente, se eu tenho uma solução básica, significa o quê? Que eu tenho pH maior do que 7. Então, é isso que nós vamos fazer nos exercícios, nas aplicações que nós temos. Tome só cuidado com um detalhe aqui que eu queria comentar antes. A escala pH, ela, embora seja uma escala que aparentemente ela tem poucos números, vai de 0 até 14, ela não é uma escala linear, como se fosse uma função do primeiro grau. Ela é uma escala logarítmica, do mesmo modo que, infelizmente, é essa curva de casos de Covid que existe no Brasil. É uma curva que vai aumentando ou vai diminuindo muito rapidamente. Eu vou colocar aqui uma tabela de algumas substâncias do dia a dia para vocês entenderem como é que significa essa questão de pH. Só um minuto, por favor. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui uma tabela. De 0 até 14. Aqui eu tenho um pH 7. Isso aqui é a escala de pH, tá bom? Deixa eu colocar aqui algumas substâncias do dia a dia. 7. Vou pegar aqui. Eu tenho a água pura. Deixa eu escrever aqui. Quando eu falo água pura, não é água potável, tá? A água potável é a água que a gente compra lá na água Iara, né? É pura da fonte até você. Quando eu falo pura, significa pura em termos de laboratório, significa água destilada, significa um sistema que tem apenas moléculas de água presentes neles. Não é o caso. A água que a gente toma, por exemplo, a água mineral, dependendo da fonte dela, ela tende a ser levemente alcalina. Aqui no Amazonas, a água ela tende a ser levemente alcalina. Você pega para Minas Gerais, os poços de água minerais, eles tendem a ser levemente ácidos. Então, por exemplo, aqui, olha, a água do mar, vou pegar aqui o pH em torno de pegar café, aqui, bem aqui, pH 5. Isso aqui vai ser o café. pH 3. Suco de laranja. pH igual a 1. Suco gástrico. Dentro do nosso intestino, dentro do nosso estômago. E pH igual a 0. Solução de bateria de carro. Quando eu vou do pH 3 para o pH 4, senhores, por exemplo, pH 4, você tem um suco de tomate. E você vai para o suco de laranja, pH 3. Não é que o pH do suco de laranja seja uma unidade mais alto. Não esqueça que quanto mais próximo de 0, mais ácido será. Significa, na verdade, que o pH do suco de laranja é 10 vezes mais ácido que o suco de tomate. Porque o pH é uma escala de base 10. Quando tu passa do pH 4 para o pH 5, tu tá diminuindo uma unidade, ou seja, significa que a acidez ela está aumentando 10 vezes. Do suco de tomate, do suco de laranja, que tem pH 3, para o suco gástrico, que tem pH 1, baixou 2 unidades. Ou seja,
10 vezes 10. 100 vezes. Significa que o suco gástrico é 100 vezes mais ácido que o nosso suco de tomate. Então, finalmente, do suco de laranja até a solução de bateria do carro, que são 3 unidades, significa 10 vezes 10 vezes 10. Significa que a bateria do carro é 1000 vezes mais ácida que o nosso suco de laranja. Então, vocês podem perceber que pequenas mudanças na escala de acidez significam uma alteração do caráter ácido básico de uma substância de maneira muito, muito, muito pesada, entendeu? Não é uma coisa simples. Outro caso aqui, vamos colocar aqui. Eu coloquei água pura, né? Deixa eu colocar aqui pH 8. 8 não, 7,3. Muito específico. Esse é pH do sangue humano. Deixa eu me colocar aqui. pH 10. Leite de magnésio. Aquele que a gente toma para azia. pH 12, muito básico. Isso aqui, a solução de amoníaco. pH 14. Isso aqui é solução 1 mol por litro de soda cáustica. Eu vi algumas fake news, claro, né, de substâncias. Uma das minhas preferidas que eu já vi é de uma substância que ela, se você tomar um determinado alimento, ele muda o pH do teu sangue, que fica mais alcalino, né? O nosso pH do sangue é de neutro para levemente alcalino mesmo. Essa substância dizia que você tomasse uma determinada substância, alterava o pH do teu corpo. Como eu falei para vocês, qualquer mínima alteração do pH de sistema significa variações absurdas da concentração de uma substância para se tornar mais ácida ou mais básica. Se você alterar, por exemplo, quiser alterar o pH do seu sangue por algum, sabe Deus por qual motivo? Bom, primeiro que não dá, que sangue é uma substância tamponada, que a gente vai estudar depois o que significa isso. Mas o principal mesmo, que se você conseguir, quer dizer, você pode até conseguir alterar o pH do seu sangue, mas você vai morrer no processo, porque pequenas alterações no pH impedem o funcionamento da máquina das reações químicas que ocorrem no sistema. Além do fato de que cada ponto do nosso corpo tem um pH distinto. Na boca, você tem um pH, que é a saliva, você tem um pH levemente ácido. Você chega no suco gástrico, você tem um pH extremamente ácido. Chega no intestino, você tem um pH mais básico. O sangue ele tem um tipo de pH. Então, que é um pH levemente alcalino, né? Então, cada parte do corpo que é um sistema diferente, tem um pH diferente. Então, alterar isso daí para te levar à morte. Agora que nós já entendemos como é que funcionam essas relações, podemos aplicar em exercícios como calcular o grau de acidez, como calcular o pH de uma substância. Por favor, caso você tenha alguma dúvida, a gente vai precisar de um conhecimento de logaritmos agora, nesse momento. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, veja nossa aula lá no nosso canal de logaritmos e funções logarítmicas, é bem interessante e não é muito complicado, tá bom? Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios agora. Exercício número 1. Eu vou copiar quase todas essas questões, não são muitas, então preste atenção. Muito bem. Pergunta do problema é a seguinte. Calcule o pH de uma solução cuja concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos 8. Opa, desculpa. 10 elevado a menos 8. Diga se a substância é ácida, básica ou neutra. Tá bom. pH é igual a quanto? É igual a menos log da concentração de H+ presente nela. Então, pH vai ser igual a quanto? A menos log da concentração de H+, que é 10 elevado a menos 8. Antes de explicar isso daqui, deixa-me relembrar um pouco do primeiro ano.
Quando você tem uma solução aqui, por exemplo, você tem log de A elevado a N na base B. Isso aqui é a mesma coisa que N multiplicado por log de A na base B. Você pode pegar esse expoente e jogar para frente aqui do rapaz. Ficou claro a relação? Eu vou com leite. Um pouquinho. Então vai ficar como esse daqui? Vai ficar como? Vai ficar pH, vai ficar esse menos 8, pode passar para frente, menos com menos é mais, normalmente, tá? Log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é igual a quanto? É igual a 1. Porque quando o logaritmando for igual a base, vai ser igual a 1. Então esse pH vai ser igual a quanto? pH igual a 8. Se eu fosse classificar essa substância, ela é ácido básico neutro. Esse pH, ele é maior do que 7. Significa que a substância, ela é levemente básica. Lindo, não é verdade? Próximo exemplo, por favor. Outro pequeno detalhe. Quando nós fazemos esses cálculos de pH, nós relacionamos eles necessariamente com notação científica. Então, por favor, não vamos inventar a história, tá bom? Exemplo 2. A concentração de H3 ou mais de uma solução é igual a 0, deixa eu contar quantos zeros aqui tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 molar, que é mol por litro. Calcule, nessas condições, o pOH dessa solução. Interessante ele perguntar isso. Tem duas coisas interessantes aqui. Três, na verdade. Primeiro, ele falou que H3 a mais. Que treco é H3 a mais? H3 a mais é a concentração de H+. H3 a mais significa cátion hidroxônio. É a mesma coisa que H+. Então, vamos lá. Fazendo o cálculo, vai ficar como concentração de H+. Essa concentração de H+, que ele deu para a gente aqui vai ficar como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Interessante. Não esqueça que a pergunta do problema... desculpa, eu esqueci uma coisa muito séria aqui, tá bom? Eu esqueci de colocar 2 zeros a mais. Me desculpem, tá bom? Mol por litro. Beleza aqui. Então vai ficar como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 9 mol por litro. Mas espera aí, Henrique. Ele não está perguntando quanto que vale o pOH? E você não falou que pOH não é igual a menos log, mas só que de OH menos? Sim, de fato, é verdade. Mas primeiro eu vou calcular o pH, porque quando ele me deu a concentração de H+, eu calculo o pH. Se ele pedisse para calcular a concentração de OH-, se ele pedisse para calcular o pOH, calcular a concentração de OH- e assim por diante. Quando eu tenho concentração de H+, eu calculo pH. Quando eu tenho concentração de OH-, eu calculo pOH. Respira. Eu vou calcular primeiro pH e depois, por subtração simples, eu vou descobrir o pH dessa solução. Ficou claro? Então, beleza. Quanto que vale a concentração de H+? Concentração de H+, pH, deixa eu fazer lá o cálculo. pH é igual a quanto? pH é igual ao menos log da concentração de H+, que é H3A+, né? pH vai ser igual a quanto? Esse pH vai ser igual a... Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Esse pH vai ser igual a menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 9, significa 10 elevado a menos 9, claro. Passa para frente, isso daqui vai ser igual a quanto? Esse pH vai ser igual a menos com menos mais, 9 multiplicado por log de 10 na base 10, pH igual a 9. Mas a pergunta do problema é quanto que vale o pOH. O que eu escrevo? Eu sei que pH mais pOH tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 14. Então pH vai ser igual a 9, mas pOH igual a 14 significa que pOH igual a quanto? É igual a 14 menos 9. Que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5. Apenas classificando pH igual a 9 significa que ele é alcalino, bem alcalino mesmo.
Então, é dessa forma. Vamos fazer mais uma, por favor. Vamos aplicar. Exemplo 3. A análise de uma determinada substância apontou que o pH dela é igual a 3. Calcule a concentração de H+ presente nessa solução. Eu escrevi que pH é igual a menos log da concentração de H+. É necessário um cálculo levemente grande para fazer esse cálculo aqui, para poder descobrir a concentração de H+ a partir do pH. Mas eu posso dar para vocês uma pequena simplificação. Eu posso escrever que a concentração de H+, anotem por favor, é igual a 10 elevado a menos pH. Então, essa concentração de H+ vai ser igual a quanto? Vai ficar 10 elevado a... Quanto que vale a concentração de H+? Quanto vale o pH que eu tenho que substituir aqui? Vale 3. No caso, vai ser igual a menos 3 mol por litro. Vão anotando, vão anotando. Todos os cálculos que eu fiz até agora, pelo menos esses que eu escrevi para vocês, eles eram cálculos que a gente podia fazer direto a relação de pH, ou pelo menos aplicar direto nas propriedades de logaritmo. Só que nem todos vão ser bem simples, a gente vai ter que saber fazer as substituições necessárias. Vamos examinar esse caso agora, por favor. Exemplo 4. Ele fala o seguinte aqui. A concentração de H+ em uma solução é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 11. 3 vezes 10 elevado a menos 11. É dado, para efeito de cálculo, o log de 3. Log 3 é igual a 0,47. Determine nessas condições quanto que vale o pH dessa solução. De acordo com o que nós aprendemos, só um minuto. Nós aprendemos que pH é igual a menos log da concentração de H+ numa solução. Essa concentração de pH vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos log de 3 vezes 10 elevado a menos 11. Não é nada complicado aqui. Beleza. 3 vezes 10 elevado a menos 11. Vamos fazer aqui. Eu vou colocar esse menos 1 em evidência, tá bom? Coloco colchete. Não esqueça que multiplicação de logaritmando significa soma de logaritmos. Então, nesse caso, vai ser igual a quanto? Vai ser log de 3 mais log de 10 elevado a menos 11. Isso aqui é propriedade de logaritmando, está bem? Fazendo o cálculo aqui, eu tenho pH, vai ser igual a quanto? A menos 1 multiplicado por, substitui, quem é log de 3? Log de 3 é igual a 0,47, conforme eu já havia falado anteriormente. 0,47. Esse menos 11, ele vem para cá, vai ficar... Não esqueça, eu vou fazer aqui, depois eu vou apagar, tá bom? Prestem bem atenção no que eu vou escrever. Está escrito log de 10 elevado a menos 11. Menos 11 vem para cá, vai ficar menos 11 multiplicado por log de 10 na base 10. E log de 10 na base 10 vale 1. Então a resposta é menos 11, tá? É o que eu vou escrever aqui. Log de 10 na base 10, 1, passo menos 11, vai ficar o quê? 0,47 menos 11. Esse pH vai ser igual a quanto? Vai ser menos 1 multiplicado por 0,47 menos 11. Isso aqui vai ser igual a menos 10,53. Esse pH vai ser igual a quanto? Menos com menos mais 10,53. pH alcalino de novo. Bonito, né, Laine? Muito bonito nessas questões, não é verdade? Você não acha? Acho. Tá bom, vamos lá. Agora, o problema, quando eu tenho uma determinada solução ou qualquer outra coisa que ele nos der, nós vamos ter que calcular, como por exemplo, quando ele relaciona para o grau de ionização. Porque quando ele relaciona para o grau de ionização, tem que tomar alguns cuidados mais interessantes. Vamos observar esse exemplo.
Uma solução HA tem concentração igual a 0,1 molar, que é mol por litro. E o alfa, o seu grau de ionização é de apenas 1%. Calcule nessas condições quanto que vale o pH. Como eu já falei várias vezes, quando nós fazemos um cálculo de pH de uma solução, eu tenho que sempre calcular, por exemplo, aqui, olha, desculpa, estou me adiantando. Quando eu escrevo a fórmula de pH, pH é igual a menos log da concentração de H+, eu tenho que calcular a concentração de H+, que existe no equilíbrio. Essa substância, que é o nosso HA, que é o caso aqui, ele se dissocia em equilíbrio químico em H+, e A-. Ele deu uma molaridade aqui. Mas só que, para eu calcular o pH, eu tenho que calcular a concentração de H+. E essa concentração de H+, é sempre molaridade multiplicado pelo alfa. Anotem isso. Essa concentração de H+, que é o que eu preciso para poder fazer meu cálculo, é sempre a molaridade multiplicado pelo alfa. Só isso, nada mais. Então, antes de fazer o cálculo, eu vou calcular essa concentração de H+ na solução, que vai ser a molaridade, que é 0,1. Vamos ser chiques, né? 0,1 significa 1 vezes 10 elevado a menos 1, multiplicado pelo alfa. Alfa é 1%. É 1 dividido por 100, é 1 sobre 10 ao quadrado, que é 1 vezes 10 elevado a menos 2. Não confunda essa fórmula com a constante de equilíbrio, tá? A constante de ionização, que é a molaridade multiplicado pelo alfa ao quadrado. Eu só quero saber a concentração de H+. E a concentração de H+ no equilíbrio sempre é molaridade multiplicado pelo alfa. Dito isso, vai ficar quanto isso daqui? Vai ficar 1 vezes 1 é 1, vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Fazendo o cálculo, finalmente, pH vai ser igual a quanto? pH é igual a menos log da concentração de H+, que é 1 vezes 10 elevado a menos 3. pH 1 não interessa, vai ficar 10 elevado a menos 3, vem para cá. Esse pH vai ser igual a quanto? 3 vezes log de 10 na base 10. Esse pH vai ser igual a 3. Mais fácil do que isso, impossível. Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Muito bem. Vamos fazer mais uma. Lembra que eu expliquei agora há pouco que a escala de pH, ela não é uma escala linear, ela é uma escala logarítmica. E é uma escala logarítmica de base 10. Significa que, por exemplo, quando você vai do pH 4 para o pH 3, significa que o grau de acidez vai aumentando 10 vezes. Lembre-se, quanto mais próximo de zero, mais ácido ela será. Se o pH ele varia de 8 para 9, significa que a substância ela vai ficando cada vez mais básica. E se ela vai de 8 para 9, significa que ela aumentou 10 vezes. Se foi de 8 para 10, foi duas casas. 10 vezes 10, ou seja, passou de 8 para 10, significa que sua alcalinidade, sua basicidade aumentou 100 vezes. Vamos aplicar isso no exercício, por favor. Só um minuto, por favor. Tá bom. A análise feita da chuva que cai aqui em Manaus durante um ano percebeu que a média do pH da chuva, muito obrigado, mano, é igual a quanto? pH vai ser igual a 5. A pergunta do problema é bem simples. Quantas vezes a chuva é mais ácida que a água pura? Quantas vezes a chuva é mais ácida do que a água pura? Se nós pudéssemos colocar, nós vamos primeiro, para a gente poder entender,
colocar isso numa escala logarítmica aqui. Como já falei várias vezes para vocês, uma escala de pH, ela varia de 0 até 14, onde 7 é o meu pH neutro. A água pura, como eu já expliquei anteriormente para vocês devem lembrar que a água pura, ela tem pH neutro, ou seja, pH 7. O nosso amigo aqui, do problema, ele tem pH igual a 5. O que significa isso? Que ele vai do pH 5 para pH 6, do pH 6 para pH 7. Quando ele vai do pH 5 para pH 6, significa que sua acidez está aumentando 10 vezes. E do 6 para o 7, mais 10 vezes. Interessante. Significa que a água da chuva, ela é 100 vezes. Não esquece que para cá, quando você anda, quanto mais próximo do zero, mais ácida será a substância. Significa que a chuva, essa chuva aí dessa cidade de Manaus, ela é 100 vezes mais ácida que a água pura. Cem vezes mais ácida que a água pura. Não, fala a verdade. Isso aqui é lindo. Não, isso aqui é lindo demais, rapaz. Ficou claro aqui a relação? Né, que é bonitinho? Bom, isso aqui é o básico do básico de a gente estar falando de pH. Então vocês vão ter que fazer vários exercícios que eu coloquei para vocês, tá bom? Não é muito, como é que se diz? Não é muito complicado. Ficou alguma dúvida, meninos? Perfeito. Senhores, eu já coloquei na plataforma uma lista de exercícios de pH para vocês fazerem. Eu vou colocar ainda nesse final de semana nossa aula de seções cônicas. Deixa eu parar aqui a gravação. A gente já conversa, tá?